Fala, tudo bem? Eu me chamo Vitor Pereira e se você clicou aqui nesse vídeo é porque, obviamente, você quer saber como se aproximar mais de Deus. Bom, esse é um assunto que permeou e rodeou a minha vida por muito tempo, até porque eu também descobri, né, tive que descobrir como se aproximar mais de Deus, como estar mais presente com Ele no dia. Mas talvez esse vídeo não seja para você que está querendo se aproximar mais de Deus de uma forma que você já está na sua fé, você já está praticando a sua fé, você já está vivenciando uma fé e você quer se aproximar mais. Talvez esse vídeo funcione mais para quem nunca se aproximou de Deus e quer se aproximar dele agora pela primeira vez. Talvez você não conheça, mas você sentiu o desejo de se aproximar dele. Talvez você não saiba nem o porquê que você está sentindo esse desejo de se aproximar de Deus. Você nunca ouviu falar, por exemplo, de fé, de Deus, de religião e outras coisas, de Jesus. E você tem esse desejo de se aproximar de Deus e não sabe como se aproximar de Deus. Eu gostaria de dizer primeiramente que eu sou cristão. E a minha fé, ela é baseada na Bíblia. Só que eu não quero usar a religiosidade, tá? Eu não estou falando de igreja aqui. Eu estou falando daquilo que eu acredito, daquilo que aconteceu comigo e o que acontece comigo, né? Primeiro eu quero dizer que Deus, ele é acessível. Deus é acessível para todos. Deus, ele sempre foi acessível, né? A gente sempre tem acesso, ou sempre teve acesso a Deus. Só que muitas das vezes, alguma coisa ou alguma ideia de algum lugar surgiu que para você se aproximar de Deus, você precisa seguir rituais, você precisa estar perfeito, ou você precisa estar de alguma forma preparado para se aproximar de Deus, sendo que na realidade não é bem assim. Para você se aproximar de Deus, você precisa de uma coisa bem simples. E eu quero ler com você aqui, em Hebreus, o que vai, o que pode fazer sentido para você e que demorou um tempo para eu descobrir isso, mas eu tenho certeza que vai fazer sentido para você. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, que fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que o recompensa e que recompensa os que o buscam, né? Isso aqui é Hebreus capítulo 11, no versículo 6. Olha que coisa engraçada. Para você se aproximar de Deus, você deve crer que ele existe. O único é, é, o único quesito, sabe, a única exigência para você se aproximar de Deus é você crer que ele exista. Entendeu? Então, quando você estiver pensando assim, como me aproximar mais de Deus? O primeiro passo é crer nele. Simplesmente isso. Crer em Deus. Olha só que coisa muito boa. Olha só que ótima notícia. Para você se aproximar dele, é só você crer nele. Então, quanto mais você crer nele, mais próximo dele você vai estar. Então, a gente entende que a aproximação de Deus ela vai acontecer a partir do momento que você crer nele. Não vai acontecer quando você for a uma igreja, não vai acontecer quando você, sei lá, jejuar por 7 dias, não vai acontecer quando você fizer uma obra de caridade, você fizer algo por alguém. Se aproximar de Deus vai acontecer dentro de você quando você crer que Ele existe. Simples assim.
A própria Bíblia fala sobre isso. Então, quando a gente tem esse entendimento de que para eu me aproximar de Deus, eu preciso crer nele, as coisas mudam, tá? A própria Bíblia, através de Jesus Cristo, vai falar algo aqui em Mateus capítulo 11 e no versículo 28. A Bíblia, ela faz um convite, porque normalmente quando nós sentimos o desejo de nos aproximar de Deus, Ele nos fazendo um convite. E Ele está nos fazendo um convite, porque até a vontade, a Bíblia fala que até a vontade de adorar vem dele. Então, Ele está te chamando. Pode ter certeza que Ele está te chamando para algo, para o conhecê-lo. Então, a Bíblia aqui em Mateus 11, 28 fala assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha só que maravilhoso esse texto. Essa é uma palavra do próprio Jesus. O próprio Jesus que falou isso aqui. Venham a mim todos. Primeiro, a gente aprende. Quando Jesus fala todos, ele não faz acepção de pessoas. Não importa quem você seja. Não importa quem você é, não importa a sua idade, a sua posição social, não importa. Ele te faz um convite, venham a mim todos. E ele fala assim, vocês que estão cansados e oprimidos, venham a mim. E eu vos aliviarei, porque em Deus existe o alívio para nossas almas, em Deus existe o alívio para o nosso ser, o nosso refrigério, né? Eu vou falar um pouco do meu testemunho aqui, mas antes eu queria dizer que muitas dessas coisas, quando nós trazemos à tona, né, na internet, no mundo, aí fora, seja lá qual for a nossa conversa de esquina, assim, quando nós começamos a falar sobre coisas de Deus, quando nós começamos a falar sobre coisas que são referentes a Jesus e a Deus, muitas pessoas têm uma negatividade, porque elas observam muitas das vezes a religião. E Jesus, ele não é religião. O homem em si criou a religião. A Bíblia fala em Tiago 1, 26, 27, alguma coisa assim, que a verdadeira religião, preste bem atenção, é cuidar dos órfãos e das viúvas. E olha só, uma religião verdadeira é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas e auxiliam nas suas necessidades. Ou seja, o viver em Deus, estar em Cristo, não é uma religião, é a essência da vida. Quando você se aproxima de Deus, você não está sendo religioso, mas você está vivendo a sua vida em uma plenitude. Aqui, quando fala que aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Nós sabemos que o mundo gera em nós muitas coisas, né? O mundo fala tudo, né? O dia a dia, trabalho, amigos, pessoas, né? Depende depende de onde você trabalha, você tem muita coisa assim que se sobrecarrega. Às vezes é um serviço braçal, às vezes é um serviço com muitas pessoas, às vezes é um serviço onde você usa muito a sua mente, o seu intelecto. E o que acontece? Que você fica sobrecarregado, muitas responsabilidades, conta para pagar, sabe? O homem em si, a mulher em si, tem coisas para fazer em casa. Até o simples fato de você lavar a louça, às vezes você já fica cansado, a sua mente cansada, você está com vários problemas que te rodeiam. Então, quando Jesus nos chama, ele vem exatamente para isso, para nos aliviar dessa coisa que o mundo causa em nós. E eu digo o mundo, que tudo causa em nós. Eles nos chamam para um refrigério, para um alívio, né? E quando nós lemos aqui, nós entendemos que ele nos faz esse convite, sem fazer acepção de pessoas. E ele diz, e vocês acharão descanso para a sua alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ainda existe um jugo, ainda existe um fardo na vivência, no viver. Mas quando nós utilizamos do fardo e da vivência de Jesus, nós entendemos que nele nos faz um convite. Cara, a gente vive na leveza. Jesus não é religião, mas uma coisa muito importante para se dizer. Eu também quero falar um pouco do meu testemunho. Eita, acho que eu bati no microfone aqui. Falar um pouco do meu testemunho. O que acontece? Que eu me converti com 12 anos de idade. Eu sei, é muito novo até para uma conversão. Alguém pode falar assim, poxa, mas você é muito novo, como você se converteu com 12 anos? Mas eu vou explicar para vocês. Eu sempre tive muitas responsabilidades, muito novo ainda. Então, quando a minha mãe saía para trabalhar, eu cuidava dos meus irmãos. Então, eu tive um amadurecimento um pouco mais rápido. Eu tive um entendimento da vida um pouco mais rápido. Então eu entendi algumas coisas, ainda hoje eu entendo algumas coisas um pouco mais rápido. E não é que eu tenho vantagem ou sou melhor que alguém, não. Mas a vida me ensinou a ser dessa forma. E eu lembro que eu não gostava mesmo de crente e de evangélico. E, cara, sabe, eu achava as pessoas muito chatas. Eu literalmente, eu detestava. Enfim, eu tinha 12 anos, mas eu já tinha uma opinião muito bem formada. Eu poderia me considerar um agnóstico, porque eu cria muito na ciência, né? Eu estudava muito, eu tinha uma mente muito voltada para ciência, Big Bang, dinossauros, enfim, aquilo que a gente já sabe, né? Mas existe um momento na minha vida que eu estava morando perto do meu primo. E nesse momento, um momento muito legal, meus 12 anos, assim, eu gostava daquela época. E meu primo vivia me chamando para ir para a igreja. Nossa, toda quarta-feira tinha um culto lá e ele queria, Vitor, vamos para a igreja, você vai gostar, que não sei o quê. Aí eu falava assim, cara, eu não gosto, eu não gosto de crente, eu não quero ir para a igreja. Para que eu vou para a igreja? Nada a ver. E eu não gostava de ir. Enfim, deixa eu resumir um pouco aqui, senão vai ficar um vídeo muito grande. Certa vez eu fui visitar a minha tia-avó, na verdade foi a minha bisavó que eu fui visitar e eu acabei dormindo na casa da minha tia-avó, que fica perto ali na redondeza do bairro onde ela morava. E na casa da minha tia-avó tinha uma Bíblia, não uma Bíblia como essa, uma Bíblia um pouco mais antiga, inclusive com uma linguagem mais difícil de entender. E despertou um desejo no meu coração de ler a Bíblia. Só que, cara, eu era muito curioso, eu tinha muita curiosidade, eu não tinha paciência para ler, eu nunca, até hoje eu tenho dificuldade para ler, eu leio porque eu preciso, eu quero aprender. E também, eu não tinha interesse em nada daquilo. Só que, do nada, literalmente, eu tive o desejo de ler aquilo. Só que eu falei o seguinte, eu não vou começar a ler do começo, obviamente. Como eu já tinha esperteza, eu sabia, né, eu já sabia que a Bíblia era dividida em vários livros e o último falava do fim, falava das coisas do fim, falava do final, ou do que iria acontecer. Eu não sabia o que esperava na leitura da Bíblia, eu só sei que quando eu peguei para ler, eu já comecei a ler de Apocalipse. E cara, foi a melhor coisa, eu digo assim, que eu fiz na minha vida, foi ter lido a Bíblia em Apocalipse. A experiência que eu tive lendo Apocalipse foi uma experiência, como posso dizer, uma experiência assim incrível. O que acontece é que enquanto eu li Apocalipse, eu sempre tive a imaginação muito boa. Enquanto eu li Apocalipse, a cena que eu lia, todos aqueles acontecimentos, eles passavam na minha cabeça como se fosse um filme, assim, sabe? E eu comecei a ler e aquilo passava na minha mente como se fosse um filme e eu falava assim, cara, que coisa louca, olha só que coisa mais maluca que vai acontecer. E eu já estava crendo naquilo, como se aquilo fosse uma verdade, mas não como se a Bíblia fosse simplesmente um livro de fábula, um livro
um livro comum de história, sabe? Que a gente vai ler historinha para criança dormir? Não. Eu estava acreditando de fato, enquanto eu estava lendo, e aquilo gerou dentro de mim fé. Aquilo gerou dentro de mim a crença de que aquilo iria acontecer. E isso foi o mais espetacular dentro de mim, porque eu não escutei aquilo de pastor nenhum, de padre nenhum, ninguém leu aquilo para mim. Eu mesmo tive a curiosidade, eu fui ler, e quando eu li, eu fui encontrado, ou eu fui atraído por aquilo que eu estava lendo. E hoje eu entendo que foi o próprio Deus que me atraiu, né? Porque enquanto eu estava lendo aquilo gerou fé dentro de mim. E para se aproximar de Deus, você precisa ter fé. E para se aproximar de Deus, você precisa crer que Ele exista. E eu, a partir daquele momento que eu li aquele livro, eu li todo o livro de Apocalipse, que são 22 capítulos, se eu não me engano. Eu li tudo aquilo e eu comecei a crer que Ele existe. E quando eu entendi aquilo, eu entendi, sabe? Eu acredito que a minha conversão aconteceu naquele momento, assim, enquanto eu estava lendo a Bíblia. Eu me converti ali naquele momento. E foi espetacular, foi maravilhoso. Então, para mim, né? A minha conversão para mim foi ótima, porque eu fui convencido pela própria Bíblia. Por um momento ali onde eu pude encontrar Deus naquilo que eu estava lendo, né? Então, e eu criei no nome dele, eu acreditei nele, eu falei assim, cara, isso aqui é real, isso aqui vai acontecer e eu quero participar disso também. E eu sabia que aquilo era algo muito maior do que eu, muito maior do que as minhas crenças limitantes, muito maior do que aquilo que eu entendia. Então eu decidi querer participar daquilo. E para onde eu fui? Para a igreja do meu primo, que me chamava toda semana para ir, sabe? Eu posso continuar depois uma outra vez como que foi assim, minha experiência de conversão, assim, mais aprofundadamente, depois que eu comecei a ir para a igreja, que foi uma coisa muito louca. Só para dar um spoiler aqui, eu posso contar, né, como é que foi, assim, porque eu fui fazer parte de um contexto bem, uma igreja tradicional, uma igreja bem, como posso dizer, eu não quero, de alguma forma, é, falar assim algo que possa ferir, né, a memória dos meus irmãos lá, que hoje eu não faço mais parte dessa realidade religiosa que eu fazia. Hoje em dia eu faço parte de uma outra realidade, né, de fé, de prática e de vida cristã, mas eu fazia parte de um lugar bem religioso, né? Quando eu comecei, eu fui uma igreja bem religiosa, inclusive tinha usos e costumes, etc e tal, então eu tinha que me vestir de uma forma certa, eu tinha que me comportar de uma forma certa. Mas eu encontrei Deus em todos os lugares onde eu fui. E quando eu busquei a Deus, Ele sempre estava na minha frente, sempre estava na minha frente. E eu acho engraçado que na mesma semana que eu me converti lá no quarto da minha tia-avó, eu já fui pra igreja e eu fui do jeito que eu tava. Eu não tava interessado, eu não fiquei preocupado do jeito que eu estava, sei lá, não tava preocupado com meus pecados, não tava preocupado com a minha aparência, com a minha roupa, não tava preocupado com nada. Eu só estava preocupado em me aproximar mais de Deus. Então, o nosso maior anseio, o nosso maior propósito ali, nesse momento, de se aproximar de Deus, é querer Ele, sabe? Mais que seja difícil de entender, ou porque entender Deus no sentido geral é complicado, sim, realmente, mas quando você se aproxima dele, quando você está perto dele, quando você quer fazer parte de uma vivência com Deus, quer Deus no seu dia a dia, você vai conseguir Ele, porque Ele vai se aproximar de você. Bom, eu tenho um pouco de dificuldade de comunicação. Assim, eu tô aprendendo ainda a lidar com gravação, etc e tal, mas eu espero ter transmitido da melhor forma possível. Às vezes a resposta que a gente procura, às vezes a questão é muito grande, né? Como me aproximar mais de Deus? Mas às vezes a resposta é simples. O primeiro passo que você precisa dar é um passo de fé. Acreditar em Deus. Às vezes você também está dentro da igreja e não consegue se aproximar de Deus. Então você precisa crer mais em Deus, entendeu? Crer que Ele vai
estar com você, crer que Ele vai estar junto, né? Muitas vezes já aconteceu isso no meio da minha caminhada, depois de passar pela conversão, de entender quem é Deus, aliás, de entender que Deus está sempre comigo. Às vezes, mesmo passando por tudo isso, eu ainda tive esses momentos de falta de fé, sabe? Esses momentos de duvidar, será que Deus está comigo? Será que, poxa, e é normal isso acontecer. Então a gente precisa, nós precisamos retomar a nossa fé, crer. E como é que a gente faz para cada vez crer mais em Deus e estar com Ele todos os dias? Através da palavra de Deus, através da Bíblia e através da oração, né? Através do nosso relacionamento com Ele, através da oração, através de um particular com Ele todos os dias. Assim também para aqueles que já estão numa caminhada com fé em Deus, precisam estar cada vez mais, e vão estar cada vez mais próximos de Deus, através da palavra e da oração. Beleza, pessoal? É isso mesmo que eu queria passar nesse vídeo, espero que vocês tenham entendido. Eu vou fazer mais vídeos a respeito disso também. Quero muito falar sobre fé, sobre Deus e contar testemunhos também da minha vida. Assim que Deus permitir, eu vou gravar mais um vídeo para postar aqui no canal, beleza? Se inscreve no canal, deixa o seu like se você curtiu o vídeo e deixa nos comentários aqui algum testemunho, alguma coisa referente a isso que você pensa, que você já vivenciou a respeito disso. Eu espero que vocês interajam bastante aqui, beleza? E fiquem com Deus e até a próxima.